Olá e seja bem-vindo. O senador Sérgio Moro fez um pronunciamento no Senado Federal nesta segunda-feira 25 para comentar sobre a investigação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, contra ele e os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. As investigações envolvem os magistrados que julgaram os casos da Força Tarefa da Lava Jato. O ex-juiz federal disse que o CNJ não tem competência para abrir uma ação contra ele, pois agora ele é um senador, não mais um juiz. Uma verdadeira perseguição àqueles que condenaram Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Veja. Deixa claro que nós repudiamos tiranos, que nós não damos as mãos para ditadores, que o Brasil, nessa política internacional, que nos aproxima de autocracias, que nos aproxima de assassinos, que nós não estamos com eles, que existe um Senado independente e que a maioria da população não tolera esse tipo de comportamento. Mas serve o exemplo também desses combatentes da liberdade, de um exemplo aqui para nós, senador Irã. Porque esse viés autoritário da política internacional reflete um viés autoritário da política interna. Senadores e deputados ameaçados, porque criticaram uma resolução do governo, uma resolução infeliz, que tem que ser melhor debatida perante a sociedade. Ameaçados com a Procuradoria da Verdade. Um clima de intimidação e um clima de censura. Processos que a gente não consegue entender direito. Semana passada, tivemos a notícia da Corregedoria do CNJ de abrir uma investigação contra um senador da República. Quando que o CNJ tem competência ou atribuição para investigar um senador da República? Tem sim sobre o judiciário. Pois bem, não sou mais juiz, tem que dizer isso. Deixei a toga, que carreguei com muito orgulho, senador Girão, e tenho orgulho do que eu fiz na Operação Lava Jato. Deixei em 2018, porque vi a possibilidade de trabalhar para o país, continuar trabalhando para o país em outras posições. Mas larguei. E doeu aquilo, porque foram 22 anos de dedicação. E deixei todos os benefícios corporativos para trás. Não tenho direito à aposentadoria de magistrado, como alguns às vezes se equivocam. Mas deixei isso para trás, para olhar para frente. E de repente agora um corregedor que não tem competência, que não tem jurisdição, que não tem atribuição para tratar desse tema, resolve abrir uma investigação. Se não fosse surreal o suficiente, quando a gente vai ver o objeto da investigação, é porque, senador Girão, graças ao meu trabalho na Operação Lava Jato, nós devolvemos mais de 2 bilhões de reais à Petrobras. Só de dinheiro que entrou em contas judiciais da 13ª Vara e foi repassada para a Petrobras. Mas os valores que a Petrobras recebeu foram muito maiores. Ultrapassam 6 bilhões de reais. Só que ela recebeu diretamente, por ações lá na 13ª, por outras ações de outros locais, inclusive por acordos de colaboração e leniência. Agora, deve ser um fato inédito do mundo, um juiz ser investigado, porque cumpriu a sua missão e devolveu o dinheiro que tirou dos bandidos e devolveu à vítima. Claro que não comparo aqui, não tem comparação. A situação específica com o caso dos presos políticos da Bolívia, não tem comparação com a situação do Félix, que perdeu a nacionalidade e que busca, de alguma forma, continuar lutando pela democracia no seu país. Não tem comparação em relação a Rosa Maria, que perdeu o seu pai, assassinado por um regime cubano. Mas quando a gente começa a ver esses absurdos aqui no Brasil,
E as pessoas muitas vezes quietas, silentes, com medo, e um presidente, com todo respeito, que não dignifica a tradição da diplomacia internacional brasileira, ao adular ditadores, ao fechar os olhos para os assassinatos políticos, a aplaudir perseguição política, que se omitir nesse caso é a mesma coisa que aplaudir, que dá o aval. E é essa visão que o grupo tem, inclusive, senador Irã, sobre o governo Lula, que é uma má influência para a América Latina. Quando a gente vê esses sinais autoritários e um presidente que tem essa postura internacional, não podemos deixar de ficar receosos. Não por nós, mas por nossa liberdade. Agora, eu tenho certeza que esse Senado, paulatinamente, progressivamente, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ele vai reafirmar a liberdade e a democracia do Brasil quando o momento for necessário. Eu diria que se nós não tomarmos cuidado, nós caminhamos para uma espécie de narcopopulismo misturado com cleptopopulismo. Essas as características que, se nós não tomarmos cuidado, caminharemos para ter uma situação dessa no país. Mas, como eu disse, nós temos que confiar nas instituições brasileiras. E esse Senado, a meu ver, tem um papel enorme para colocar freios nessa política que está sendo desastrosa. Agora há pouco mesmo, o senador Exaussi colocou com muita propriedade a ofensa que foi feita pelo ministro da Fazenda ao empresariado, ao contribuinte brasileiro. É claro que se pode dizer, não, foi um ato falho, acredito que o ministro vai pedir desculpas, mas dentro ali, senador Irã, me parece que tem uma certa percepção da hostilidade profunda que esse governo tem, desse governo Lula, em relação ao setor privado. Reforçando aquilo que a gente tem visto, que esse que é um governo de revanche. E uma revanche, a gente até vê como ela começa, mas a gente nunca sabe como ela termina. É nosso papel colocar um freio nesse tipo de atitude e nesse governo movido a rancor. Muito obrigado. Lula foi condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo o triplex do Guarujá e passou 580 dias preso entre abril de 2018 e novembro de 2019. Ele foi condenado pela primeira instância em 2017 pelo então juiz Sérgio Moro. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou por unanimidade a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva no processo referente ao sítio de Atibaia pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro a 17 anos de reclusão em regime inicialmente fechado no âmbito da Operação Lava Jato.